né? Se você não está de jejum, a gente vai orar no final do culto, você vai orar na sua casa, apresentando a nossa nação. Olha, irmãos, mais do que nunca, a nossa nação precisa que nós estejamos orando. Mais do que nunca, né? Está uma briga terrível lá em Brasília, briga terrível nos estados. Estado aqui do lado da gente, igrejas fechadas. Estava falando hoje com um irmão crente, a igreja está tudo fechado lá em Sergipe, né? Aqui do lado, irmãos. Você viu aí a questão da propriedade privada? Puxa vida, que situação, não é não? Mas Deus está assentado no seu alto e sublime trono. Ele governa todas as coisas. Eu creio nisso. Você diz amém? Diante de tudo isso, o que é que eu e você nós devemos fazer? Diga assim: eu preciso fazer a vontade de Deus. A vontade de Deus. Eu vou falar nessa noite sobre a vontade de Deus. Qual é o melhor lugar que a gente pode estar? No centro da vontade de Deus, né? Romanos 12, 2, um versículo extremamente conhecido, diz assim: não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade, o quê? Vontade de Deus. Coisa boa é a gente realizar a vontade de Deus. No centro da vontade de Deus, como eu acabei de dizer, é o melhor lugar, é o lugar mais seguro que nós podemos estar aqui nessa terra. E eu e você, querido, preste atenção, nós fomos criados para fazer a vontade de Deus. Quando nós recebemos ao Espírito Santo através do sacrifício de Jesus, o que o Pai espera de mim e de você é que nós possamos realizar o que é a vontade dele aqui na terra. Se você ainda não conhece qual a vontade de Deus para a sua vida, nessa noite o Espírito Santo vai voltar a falar com você. Pastor, eu não sei o que eu tenho que fazer. Pastor, eu não sei qual o passo vou dar. Pastor, eu não sei o que eu devo trilhar, qual o caminho eu devo, qual a decisão eu devo tomar. Querido, a decisão correta nós encontramos em Deus. Não é no nosso coração. Não é fazendo aquilo que a gente acha que é certo. Né? O mundo diz assim, siga o seu coração. O importante é você ser feliz seguindo o seu coração. Está errada essa frase. O importante é nós seguirmos a vontade de Deus, porque o nosso coração é enganoso. Porque o nosso coração, ele não tem as respostas corretas para a nossa vida. Esse versículo tem alguns princípios, de forma muito simples e direta. Tem alguns princípios, não se amoldem ao padrão desse mundo, mas transformem-se pela renovação da vossa mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. O que esse versículo está falando primeiro? Sobre santidade. Santidade. Se eu quero que Deus traga vitória para a minha vida, ou em qualquer situação que eu esteja enfrentando, querido, vamos nos santificar. Santificar quer dizer separado. Santo é separado. Santo é aquele que já foi entregue no altar. Sabia disso? Santo é aquele, né, que já não se amolda àquilo que o mundo traz. Não se amoldem o quê? Ao padrão desse mundo. Querido, olha, a santidade, vivemos separados, é o estilo de vida que agrada a Deus. Qual é o estilo de vida que agrada a Deus? De santidade. Qual é o estilo de vida que agrada a Deus? O estilo de vida de adorador. Que não se contamina com esse mundo, que não se contamina com aquilo que o mundo tem a oferecer, que é contrário à palavra de Deus, que muitas vezes é até bom no princípio, mas o fim é o quê? É um final de morte, é o que a palavra do Senhor nos ensina. Esse versículo fala sobre santidade, e se eu quero fazer a vontade de Deus, eu tenho que entender que eu tenho que me santificar. Eu tenho que entender que eu tenho que buscar a Deus. O mundo tem um padrão, mas o meio do seu padrão não é um padrão do mundo, é o padrão da bendita palavra de Deus. Esse é o nosso padrão de vida. Ora, então é o seguinte, quando eu busco a santidade, a minha mente vai ser transformada. Quando eu busco, vê só, e nós buscamos a santidade através da palavra de Deus. Quando eu medito na palavra, quando eu escuto a palavra, quando eu permito que a palavra entre no meu coração, eu busco a santidade, eu estou sendo transformado, e o que acontece? A minha mente, João, o meu coração vai ser transformado, a nossa mente, o nosso padrão de vida muda, mas transforme-se pela renovação da sua mente. Se você entregou sua vida a Jesus, querido, tem que ter uma mudança, porque não tem como conviver
não tem como viver da mesma forma, convivendo com padrões antigos. Eu não posso viver o novo com padrões antigos, não. A minha mente muda, os meus conceitos mudam, o meu comportamento muda. Quem é que mudou? Quem é que mudou? Glória a Deus. E o povo olha para a gente e diz o quê? Tudo doido. Entrou para a igreja dos crentes, fizeram uma lavagem cerebral. Não sai mais, não brinca mais, não toma uma mais, não faz mais nada. Isso é que o mundo diz. Mas, puxa vida, quando a gente entende o que é felicidade, quando a gente entende o que é santidade, quando a gente entende que se eu estou no centro da vontade de Deus, eu cumpro propósitos e eu vou viver o quê? O melhor dessa vida, que é fazendo o quê? Fazendo aquilo que Deus deseja que eu faça. A minha mente está sendo o quê? Transformada diariamente. Ora, eu busco a santificação, a minha mente ela é o quê? Transformada, e automaticamente eu vou cumprir a vontade de Deus. Querido, vê só, santificação e mente transformada vai habilitar você para que você possa cumprir a vontade de Deus na sua vida. Está vendo que é tudo fosse uns degraus que você vai subindo? Eu me santifico, a minha mente muda e eu vou fazer o quê? A vontade de Deus, para que sejam capazes de experimentar e comprovar qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. O que é o melhor dessa vida? Desfrutar de tudo que tem aqui nessa terra de forma que agrade a Deus. Que agrade a Deus. Se você pode fazer uma viagem com sua família, que você viaje e aproveite, meu irmão. Se você pode comprar um carro novo, que você compre, aproveite e consagre ao Senhor. Se você não pode viajar, se você não pode comprar um carro, dê glória a Deus do mesmo jeito, porque a nossa felicidade não está nas coisas, está em Deus. É contentamento. Contentamento. Todo mundo, irmão, vê só. Fizeram uma pergunta para mim. Pastor, é pecado ser rico? Eu disse, não é pecado não. Não é pecado não. Você pode trabalhar, você pode estudar, você pode empreender, você pode ganhar dinheiro. Sabe o que é o pecado? É você colocar, sabe o que é o pecado? É quando você coloca o seu coração naquilo que você conquistou. Quando você transforma aquilo que você ganhou no seu Deus. Quando você dá o primeiro lugar do seu coração para aquilo que você tanto sonhou. Não, meu irmão. Não. Se eu for esperar de Deus, vê só, se eu espero de Deus somente coisas dessa terra, o que Paulo vai dizer? Somos o mais miserável dos homens. Deus, ele tem prazer em nos abençoar. Deus, ele tem prazer em nos abençoar. Mas o nosso prazer não está nessas coisas. Não. Nosso prazer está o quê? Em cumprir a vontade de Deus. O que é que está recebendo? Cumprir a vontade de Deus. O homem sem Deus vai dizer, né, que não tem nada a ver, que não é desse jeito. Mas eu quero convidar você para meditar comigo na história de um homem que construiu riquezas na sua vida. Riquezas de forma ilícita, sim, mas construiu. Mas um dia Jesus entrou na vida dele. E aí ele pôde comprovar que tudo aquilo que ele havia conquistado e a forma como ele havia conquistado não agradava a Deus. E aí vai haver, sabe o quê? Uma metanoia, uma mudança interior. E aí ele vai ver que a felicidade não estava naquilo que ele tinha, mas estava na presença de Deus, em cumprir a vontade de Deus. Uma história extremamente conhecida. Evangelho de Lucas, no capítulo 19, versículos de 1 a 10. Jesus entrou em Jericó e atravessava a cidade. Havia ali um homem, o quê, irmãos? Aqui, o texto está aqui, E havia um homem o quê? Um homem rico, chamado Zaqueu, chefe dos publicanos. Ele queria ver quem era Jesus, mas sendo de pequena estatura, não conseguia, por causa da multidão. Assim correu adiante e subiu numa figueira brava para vê-lo, pois Jesus ia passar por ali. Quem crê, é só para os crentes, quem crê que Jesus está passando por aqui? Quem crê, irmão? Quem crê? Glória a Deus, eu creio.
Eu creio que o Espírito Santo está passeando por aqui, está passeando aí por entre as cadeiras, por onde você está, aqui pelo santuário, lá atrás, onde você está, Alberto, aí, Lopes, onde você está, aqui na frente, o Senhor está passando por aqui, ó, e quando o Senhor passa, nós só ficamos do mesmo jeito se a gente for muito incrédulo, ou se a gente não quiser uma transformação. Jesus estava o quê? Ó, estava passando. Quando Jesus chegou naquele lugar, olhou para cima e disse: Zaqueu, ô Zaqueu, desce o quê? Desce depressa. Quero ficar na sua casa hoje. Zaqueu, semana que vem eu vou dar um pulo lá. Não, irmão, as coisas de Deus sabe quando é? Hoje. Hoje. Se você está aqui acompanhando a mensagem que eu trouxe domingo, a mensagem que eu trouxe na quinta passada, algumas palavras proféticas. O hoje é profético. Hoje. Hoje. Então ele desceu rapidamente e recebeu com alegria. Todo o povo viu isso e começou a se queixar. Ele se hospedou na casa de um quê? De um pecador. Olha o povo falando. As vozes contrárias. Mas Zaqueu levantou-se e disse: Senhor, olha, Senhor, estou dando metade dos meus bens para os pobres. E se de alguém extorquir alguma coisa, devolverei 4 vezes mais. Jesus lhe disse: hoje houve o quê? Hoje houve salvação nessa casa. Porque esse homem também é o quê? Filho de Abraão. Pois o Filho do Homem veio buscar e salvar o quê? Que se havia perdido. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. É uma história diferente para a nossa cultura. Uma história diferente das comuns que estamos acostumados a ouvir. Alguém que sobe numa árvore para ver a pessoa mais especial da vida dela. Alguém que sobe numa árvore, alguém que faz esse gesto inusitado. Eu amo a minha esposa, mas digo para você uma coisa: eu nunca subi numa árvore para segurar um cartaz para dizer que eu a amava. E eu acho que eu nunca vou fazer. Isso nunca vou fazer. Mas aquele disse assim: rapaz, essa oportunidade é única. Esse Jesus que eu tenho ouvido tanto aqui em Jericó, esse Jesus que eu tenho ouvido o que ele tem feito em Jerusalém, nos arredores de Jerusalém, esse Jesus que o povo está dizendo que é o Messias, esse que opera tantos milagres, esse que conversa e dá atenção a todos, esse cara vai passar por aqui e eu vou perder essa oportunidade. Ele não quer nem saber, ele quebra todos os protocolos, ele não está nem aí para o que as pessoas iriam pensar dele. Ele não está nem aí para o que as pessoas iriam comentar a seu respeito. Zaqueu via em Jesus a oportunidade de uma transformação real na sua vida. Jesus era a última e a única oportunidade de mudança de vida para aquele homem, aleluia. Sabe por quê? Porque chega uma hora na vida da pessoa que, mesmo que ela tenha construído e conquistado aquilo que ela sempre desejou, quando ela chega no topo, se não tiver a Deus, ela sempre vai querer mais, porque o meio do seu coração é assim, nós sempre queremos mais. Ou não é assim? Irmão, não é interessante? A gente anda de ônibus, velho, aí Deus vai e abre a porta e a gente compra um carro. Aí quando a gente compra um carro, passa 2, 3 meses, 4 meses, a gente começa a olhar para o outro carro, mas eu podia ter um carro melhor. Não é assim? Mudou para uma casa, está linda a casa, aí vai na rua e diz: mas eu podia ter um sofá melhor do que aquele que eu tenho. Mas nem é assim que funciona. É porque o nosso coração é desse jeito. Sempre queremos o quê? Sempre queremos mais. Sempre queremos algo que será o quê? Que será algo novo. E Zaqueu tinha tudo aquilo que uma pessoa rica da época poderia ter. Não estou falando aqui da origem dos seus ganhos, mas ele tinha. Ele podia ser odiado, e ele era odiado pelos seus irmãos. Mas ele não estava nem aí. Ele não tinha Deus, ele não tinha escrúpulo nenhum. Mas chega uma hora na vida da pessoa que ele diz assim: puxa vida, eu preciso de algo a mais na minha vida. Tudo que eu conquistei, tudo que eu tenho, independente no exemplo de Zaqueu, na forma, eu preciso. E ele entendeu que Jesus estava passando por ali, e louvado seja o nome do Senhor. Que ele viu em Jesus a sua oportunidade de mudança e transformação, que total. Ele vai descobrir em Jesus a vontade do Pai para a vida dele, aleluia. Sabe o que é que você precisa?
descobrir qual é a vontade de Deus para você. Sabe o que é que você precisa? Entender que o melhor lugar é esse centro chamado vontade de Deus no coração do Pai, aleluia. Viver no centro da vontade de Deus, cumprindo propósitos de Deus, é a melhor coisa que pode acontecer a mim e a você. Quem diz amém por isso? Tudo bem, pastor, eu entendi. Qual é a lição que o texto me traz? Primeiro, se você deseja cumprir propósitos, assim como o Zaqueu, de conhecer a vontade de Deus, entenda de uma vez por todas que você precisa tomar uma decisão que impacte a sua vida. Uma decisão de impacto em sua vida. Ele queria ver Jesus, mas sendo pequena estatura, não conseguiu, por causa da multidão. Assim correu adiante, subiu numa figueira brava para vê-lo, pois Jesus, o quê? Iria passar por ali, aleluia. O desejo de ver Jesus. Uma decisão de impacto, uma decisão que iria mudar a vida dele. Nem aí para o que as pessoas, o quê? Iriam pensar. Só de você ter vindo à igreja, só de você ter chegado aqui nessa noite, ou só de você estar conectado com a gente, já mostra que o seu coração deseja algo da parte de Deus. Já mostra que o seu coração está sedento por Deus. Você precisa de algo que venha impactar mais uma vez o seu coração, e esse algo é a palavra de Deus, aleluia. Assim foi Zaqueu. Oxe, espera aí, eu preciso de algo que diferente, aleluia. Mas eu não posso ficar só na vontade. Porque ter um desejo é diferente de expressar um desejo. Ah, eu quero Jesus, mas se você quer Jesus, você tem que expressar que você quer Jesus. Ah, pastor, eu quero ser crente. Ah, pastor, eu quero. Querido, não é só levantar a mão. Não é só vir aqui e repetir aquela oração de entrega. Não. É você desejar e você cumprir de verdade. O que? Abrindo o coração. É atitude. É atitude. A decisão de impacto, sabe qual é? É a decisão de dizer assim, puxa vida, eu estou ouvindo essa palavra, eu entendo que eu preciso de Jesus e que a minha vida tem que mudar. Eu vou abrir o meu coração. Pronto, eu entendi e eu tomo uma decisão que vai impactar. Qual é? De abrir o meu coração e ser transformado por ele. Quantas pessoas estão há tanto tempo na igreja, ouvem a palavra, mas não tomam uma decisão de impacto? Qual a decisão? De permitir que o Espírito Santo trabalhe. Puxa vida, está na igreja há 2, 3 anos, mas continua falando palavrão. Está na igreja há 2, 3, 4, 5 anos e continua ainda com um olhar impuro para as mulheres. Está na igreja há 2, 3, 4, 5 anos, mas continua com o mesmo linguajar do mundo. Está na igreja há tanto tempo, mas não tomou uma decisão de uma mudança real. Querido, preste atenção. Evangelho real é evangelho de transformação. É transformação. Ah, pastor, mas é difícil. Quando a gente tem o Espírito Santo, ele vai nos ajudar. Oh, bota a cruz aqui do lado, vamos seguir a Jesus, vamos renunciar ao nosso eu e vamos embora seguir Jesus. E vamos embora seguir Jesus. E vamos cumprir propósitos, vamos trazer pessoas. Mas eu tenho que tomar o quê? A decisão. Assim foi Zaqueu. Ele queria ver Jesus. Se ele só ficasse, se ele não subisse na figueira, ia ficar querendo. O povo não gostava dele. Oxi, Zaqueu vê Jesus, esse bandido aqui que me roubou, vai não, vai ficar aqui na frente. Ó, queridos, estatura média do homem, no tempo de Jesus, a média, sabe qual era? 1,60 m. Eu tenho 1,88 m, então bota o cara aqui. Zaqueu devia ser assim. Ficava na frente. Ah, se eu ficasse, não, vou fazer por onde? Querido, faça por onde. Abrir o coração para Jesus e deixar com que a palavra entre, que você seja o quê? Transformado. Ele expressa coragem, determinação. Coragem. Oxi, ninguém tinha subido na árvore. Determinação, eu vou me expor, vou subir na árvore, não estou nem aí. Ah, pastor, quer saber? Eu estou entendendo essa mensagem. Eu tenho que romper com algumas coisas, vou falar mais na frente. Tenho que romper com tradição.
Tem que romper com a religião dos meus. Se seu avô fosse vivo, o que era que ele iria falar se você saísse da religião? Querido, não é religião. Não é religião. Trata-se do evangelho real de Deus. É isso. Não é sobre religião, é sobre evangelho. Não é sobre dogmas, não. É sobre vontade de Deus, aleluia. Está disposto a fazer algo inusitado hoje? Está disposto. O que você tem que fazer? É quebrar essa tradição? É dizer assim, hoje, basta, entendi. Estou fora da vontade. Vou ficar no centro da vontade de Deus. Vou tomar uma decisão e vou ter uma atitude. Quem diz amém por isso? Lembre-se, mente transformada, santidade vão te habilitar o quê? A viver o novo de Deus. A escolha é sua. Quem diz amém por isso? Assim como Zaqueu, se você deseja conhecer a vontade de Deus, segundo, ouça e aceite a voz de Deus. Nossa, que mensagem simples. E não é assim? O evangelho de Jesus é simples. Decisão de impacto. Peraí, ele buscou Jesus, aí o Senhor falou com ele. Querido, Deus está falando com você. Desde o começo desse culto, quer dizer, desde antes de começar esse culto, quando você decidiu chegar a essa casa de oração. O Espírito Santo te atraiu, o Espírito Santo trouxe você aqui nessa noite. Estou cansado terça-feira, não dormi bem de ontem para hoje, eu vou para casa, o Espírito Santo, não, você vai para a igreja. Vai aproveitar agora que sai o trabalho de 6 horas e o culto é de 6h40, já vem direto. Não passa nem em casa. Porque você disse assim, né, se eu chegar em casa, eu não saio mais. Quem aqui faz isso? Todo mundo faz, né? Cheguei em casa, não saio mais, né, irmão? Não saio mais. Aí o Espírito Santo, não, vai. Por quê? Porque lá você vai continuar a ouvir o que é a voz de Deus. Agora não só basta ouvir, é ouvir e aceitar. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhou para cima e lhe disse, Zaqueu, desce depressa, que hoje eu vou ficar o quê? Na sua casa, aleluia. Desce depressa. Você já entendeu como era a fama de Zaqueu. Já entendeu o que ele fez. Agora presta atenção, Jesus, eu até anotei aqui. Jesus sempre vai nos convidar para andarmos em um nível mais elevado para conhecermos a sua vontade. Sempre seremos desafiados a ouvir a voz de Deus e subirmos de nível no conhecimento do Senhor. E sabe quando é que nós subimos de nível no conhecimento do Senhor? Sabe quando é? É quando a gente enfrenta provações, irmão. Olha quem era você no final de 19. Lembra quem era você no final de 19? Aí tu atravessaste 2020, a pandemia toda. Aí atravessou já esses 3 meses de 21. Olha quem tu és hoje. Olha a tua fé hoje como é que está. Olha a tua fé hoje como é que está. Olha como você está. Sabe o que é isso? Você e eu, nós somos sempre provados a subir de nível. Vamos enfrentar lutas, vamos enfrentar provações. Zaqueu aqui ia subir de nível. Sabe como? Já disse assim, hoje eu vou para a sua casa. Não, você acha que é somente, já que ia se vir só um jantar? Não, meu irmão. Jesus ia ter ali, um tete a tete com Zaqueu. Ele seria confrontado. Ele seria confrontado na sua vida. Ele seria ali provado. Mas nessa prova, ele iria crescer, ele iria ser transformado, ele iria mudar. E nós temos um testemunho até hoje, mais de 2000 anos dessa história, como aconteceu. A gente está lembrando do exemplo desse homem que era falho, igual a mim e a você, mas foi transformado por Jesus. Por que foi isso? Porque ele entendeu o nível que Deus queria que ele subisse, aleluia. Todo mundo aqui aceitava o convite de Jesus, amém, a gente aceita. Mas chega uma hora que o Espírito Santo ele vai confrontar a mim e a você. Tem que mudar. Tem que converter. É o quê? É o bolso? Tem que converter. Quem era o seu Deus antes? Era Mamon. Está na hora de você quebrar esse Deus para que você possa entender que eu sou o seu Jeová Jirê. Aí quebra o cara todinho. Espera aí, qual é o seu Deus? É a sua beleza? Não. O tempo passa para todo mundo.
Beleza? Não. Eu sou o seu Deus. Você só tem saúde hoje porque eu derramei misericórdia e graça sobre você. Irmão, vocês estão entendendo? Vocês estão entendendo a palavra? Então, olha como o Senhor ele vai confrontar a mim e a você, porque Ele está falando. Ele está falando, eu tenho que ouvir, mas eu tenho que ser confrontado para a minha mudança, para o meu crescimento. Querido, vê só, nós não podemos ficar no leitinho espiritual. Sabe o que é o leitinho espiritual para quem chegou agora? É o básico do básico. E que é importante. Jesus é bom, Deus é amor, né? Deus é amor, Papai do céu me abençoa. Mas isso é o básico. Está na hora, irmão, de você comer o tutano. Quem gosta de tutano aqui? Quem gosta? Eu não gosto não, irmão, só gosto de danoninho. Mas deixa para lá, brincadeira. É um alimento sólido. E o alimento sólido vai vir o quê? Com o confronto. Naamã foi confrontado onde? No orgulho dele. O homem que tinha posição, o homem que tinha dinheiro, o homem que era o segundo do exército do rei da Síria. Era o segundo. Tinha tudo, mas era o quê? Leproso. Sabe quando ele é confrontado e ele é quebrado pelo Senhor? Quando ele tem que tirar a sua túnica de general e mostrar para todo mundo naquele interiorzinho pequeno, ali às margens do Jordão, como era o general na vida real. Cheio de lepra. Cheio de lepra. Você já teve a experiência de chegar num povoado do interior longínquo, e quando você chega de carro, todo mundo começa a olhar para você, acompanha, meio aqueles meninos correndo atrás do carro? Não tem? Pronto, ainda hoje tem assim, não tem? Pronto. Assim foi com Naamã. Imagine, só que não foi o meio do seu carro, foi a comitiva do homem. A cidade toda ficou ali, ó. O homem de Deus não quis nem saber dele. Mas quando ele tira aquela capa, quando ele mostra quem ele era, que ele entra no Jordão, ó, o Senhor está quebrando ele. O Senhor está quebrando. No sétimo mergulho nós conhecemos a história. Ele volta o quê? Ele volta limpo. Sabe qual foi o maior ganho de Naamã? Não foi o ganho físico. Foi ele reconhecer que só existe Deus em Israel. Foi ele voltar dando testemunho de quem era o Senhor. Levando até uma lembrança da terra, né? Levando até um pouco da terra, uma lembrança de quem era o Senhor. Querido, quem sabe o que você precisa não é aquilo, deixa eu ver, não é o pagamento do boleto, né? Não é a conquista do trabalho, ou da faculdade, ou do carro, ou sei lá, ou da viagem, não é isso. No final das contas, você vai entender que isso daqui é secundário, depois que você passou pelo processo e entendeu quem é Deus na sua vida. Quem recebeu? Entendeu quem é Deus na sua vida. Entendeu quem é esse Senhor que você ouviu a sua voz e obedeceu a sua voz. Porque quando eu cumpro a ordem do Senhor, eu estou fazendo a vontade de Deus, estou no melhor lugar do mundo, o lugar de paz, lugar de abrigo, lugar de segurança. Jesus está dizendo para Zaqueu, em outras palavras, saia de onde você está, venha para onde eu estou, desça, saia dessa árvore, venha para o chão, que eu tenho um negócio com você, aleluia. E aí ele desce, aceita, ouve a voz de Deus. Sabe o que acontece? Bota o 3, filha. Olha o que vai acontecer. Diante desse processo, não dê ouvidos a vozes contrárias. Sempre vai ter gente do contra. Você conhece alguém do contra? Estou falando de partido não, velho, pelo amor de Deus. Você conhece alguém do contra em tudo? Em tudo. Tem aquela... Vai sair com os amigos. Aí todo mundo quer ir para o McDonald's. Não, mas não quero ir para o McDonald's, não. Eu quero ir para o churrasquinho da esquina. Vamos para o churrasco? Não, não quero mais não. Eu quero ir agora para outro lugar. Conhece alguém que é assim do contra? É chato, né, irmão? Não dê ouvidos a vozes contrárias. Aí você vai, olha. Você chega todo empolgado e vem contar uma bênção, uma vitória. Aí, mas também, se você não conseguisse, para jogar um balde de água fria. Isso é tão ruim. Não é não? Lembra eu preguei quinta. Davi
Davi chega para combater com o gigante filisteu Golias e pergunta assim: o que é que vai ganhar o cara que matar esse camarada? Aí o soldado diz: vai ganhar dinheiro, casa com a filha do rei, e a casa dele, a descendência, a casa do pai, nunca mais vai pagar imposto para Israel. Aí o irmão de Davi: está fazendo o que aqui? Cadê as ovelhas? Volta para tomar conta das ovelhas. Você só quer ver o circo pegando fogo. Está vendo? É gente do contra. Foi o que Davi fez. Interessante demais. Coisa linda. Maravilhosa. Simplesmente Davi, o que foi que eu perguntei? Simplesmente ele dá as costas para o irmão. Não está nem aí para ele. Meu irmão, tem horas que para as vozes contrárias tem que fazer isso. Só dar as costas e seguir o seu caminho. Porque começaram a dizer: hoje Jesus vai para a casa de Zaqueu. Todo o povo vendo isso começou o quê? A se queixar. Ele se hospedando com um quê? Com um pecador. Olha aí. Hoje tu está indo para a igreja. Agora vai dar o dinheiro todo para o pastor. Bicho besta. Está indo para a igreja. Lá vai celebrar. Vai ficar agora, só quer ser o santo. Irmão, quando acontecer isso, entrega nas mãos de Deus, vira as costas e segue o seu caminho. Não dê ouvido o quê? As vozes contrárias. Porque, infelizmente, em todo lugar, em todos os níveis da nossa vida, sempre vai haver oposição. E a gente tem que ter muita maturidade para lidar com essa oposição. Se Zaqueu começasse a brigar com o povo, o que é que tem? Ele chamou a mim, chamou você. O que é que você tem? O que é que tem? O que é que tem? Vai para minha casa. Ele fez isso. Jesus, vou para a sua casa. O povo começou a murmurar. Ele: vamos, Jesus, vamos embora. Vamos para minha casa. Estou nem aí para o povo. E o povo lá falando. Não dê ouvido a vozes contrárias, querido. Deus está falando com você, para que você possa mudar, para que você possa se entregar a Ele. E não dê ouvido às vozes contrárias que podem chegar no seu coração depois da sua entrega a Jesus. Agora aí, virou crente. Agora aí, o negócio só quer ver na igreja. Agora aí, vai entregar o dízimo agora. Meu irmão, não dê ouvidos o quê? Às vozes contrárias. As pessoas, infelizmente, vão falar, vão criticar, até mesmo vão zombar da sua decisão. É interessante que eu atendi uma jovem. Ela disse assim: pastor, você não sabe a oposição que eu estou enfrentando em casa para vir para a igreja. Olha que eu estou vindo para o next level. Estou vindo para o culto dos jovens. A minha mãe só falta fazer uma briga. Agora, quando eu saía, que eu ia para tal lugar, que chegava bêbado em casa, de madrugada, vomitando tudo, me arrastando, ninguém reclamava comigo. Agora, quando eu decido vir para a igreja, o que é isso? Eu disse: isso é voz contrária. É porque, infelizmente, não conhecem a Jesus como você conheceu, mas vão conhecer. Vão conhecer. Você vai ser a pessoa que vai levar Jesus para a sua casa. Não desista, minha filha. Não desista, minha filha. Não desista, porque Deus, Ele vai ungir você e você vai ser canal de bênção dentro da sua casa. Lembra de Davi? O próprio Davi, na caverna de Adulão. Chega na caverna de Adulão e encontra ali 200 rejeitados. Davi, o único santo. Caverna de Adulão, quem estava na caverna de Adulão em Israel, eram os homens que deviam, eram os que tinham cometido assassinato, eram aqueles que eram jurados de morte, eram aqueles que tinham brigado e tinham matado, e só tinha peça ruim. Só tinha peça ruim. Aí chega quem? Um santo de Deus. Sabe o que aconteceu? Davi não foi influenciado pelos 200. Quando chega a luz, a treva se dissipa. Onde chega a luz, a treva se dissipa. Onde chega o calor, o frio vai embora. Você é tocha. Você é fogo. Você é luz. Onde você chega, o frio vai embora, a treva vai embora, porque você carrega a luz do Senhor. Você carrega a luz do Senhor. E Davi converte, irmãos. E esses 200 vão se multiplicar e vão se tornar os 400 valentes de Davi, que estão registrados no livro de Crônicas. Os melhores guerreiros de Israel. Por quê? Porque passaram por uma transformação através da vida de um homem. Se Zaqueu tivesse dado ouvido às vozes contrárias, se Davi tivesse dado ouvido às vozes contrárias,
Se Jesus tivesse ouvido a voz de Pedro, quando já disse assim que ia se entregar, e Pedro disse, não, de jeito nenhum. O Senhor não vai morrer na cruz coisa nenhuma. Jesus disse assim, para trás de mim, Satanás, vaza. Eu tenho que entender isso. Eu não posso dar ouvido às vozes contrárias, para a gente começar a fechar aqui, ó. Sabe o que o texto vai me ensinar? 4, filha, bota aí. Resolva as suas pendências que estão abertas. Sabe o que é isso? Pendências do passado, irmão. Vê só. Quando eu entrego minha vida para Jesus, vão ter algumas ressalva. Amém? Vão ter algumas situações que você vai ter que resolver. São todas? Não. Mas vão ter algumas que o Espírito Santo de Deus vai chegar, vai tocar você que tem que ser resolvido. Como é que pode? Entregou a vida para Jesus, mas tem 5, 10 anos que não fala com o pai e mora na mesma cidade. E o pai nem é crente, e você agora diz que é crente. Não, pastor, mas o senhor não sabe o que ele fez comigo, realmente eu não sei. E não faço pouco da sua dor. Mas se você entregou a vida a Jesus, você que tem que chegar lá e pedir a reconciliação. Quem entendeu o que eu falei? Resolva pendências que estão abertas. Zaqueu tinha pendência. Não era com uma pessoa, não, era com a comunidade. Era com todo mundo. Levantou e disse, Senhor, estou dando metade dos meus bens aos pobres. E se de alguém extorquir alguma coisa, devolverei o quê? 4 vezes mais. Querido, ninguém consegue entrar em um novo lugar com a sombra do velho. Não posso colocar um vinho novo em odre velho. Eu não posso colocar um remendo novo num pano velho. Tem coisas que são necessárias você rompendo o seu passado. Pedir um perdão, uma reconciliação, uma conversa que está em aberto. Por quê? Porque hoje você é nova criatura. Mas pastor, fui eu que sofri. Nossa, mas o sermão do monte, isso. Vai dizer o quê? Se você sabe que o seu irmão tem algo contra você, e você vai deixar a sua oferta no altar, deixa a oferta no altar, reconcilia-te com ele, para que você depois volte e entregue a sua oferta. Resolva essa pendência do passado. Resolva. Tem algumas que não tem como. Você há de concordar comigo. Tem coisas que é melhor você deixar lá do jeito que está. Que só o Espírito Santo. Mas tem outras que você vai ter que fazer. Aqui estava, sabe o quê? Estava no, como é que pode dizer? Estava nas mãos de Zaqueu resolver isso. Estava ao alcance de Zaqueu resolver. Ele iria cumprir a lei, mas ele disse assim, vou dar algo a mais. Vou dar metade dos bens. A lei dizia do ressarcimento. Algo a mais. Estava nas mãos dele. E ele assim cumpre. O Espírito Santo de Deus está falando com alguém aqui nessa noite. O Espírito Santo de Deus está falando com alguém aqui nessa noite. Algumas pendências que tem que ser o quê? Resolvida. Porque todo passado mal resolvido precisa de soluções. Todo passado mal resolvido precisa o quê? De uma solução. Não foi Jesus que pediu para Zaqueu, não. Foi ele mesmo que prontamente, depois de ter aquele encontro com Jesus, precisava resolver. Precisava resolver. Peraí. É mesmo, pastor? É mesmo. Eu conheço uma irmã que teve que pedir perdão ao pai. Pedir perdão ao pai. Por tanto mal que aquele homem tinha feito com ela. E hoje, convivem. Todo passado mal resolvido precisa de resoluções. Não foi Jesus. Olha aí, Zaqueu começa a resolver as pendências do seu passado, começou a se alinhar para conhecer a real vontade de Deus. Aleluia. Ele não vai se amoldar ao padrão do mundo. Não. Zaqueu não aceitou se parecer mais com o mundo. Não. Ele agora tem que se parecer o quê? Com o homem transformado por Deus. Agora tudo isso aconteceu, que é o nosso último ponto. Sabe por quê? Porque ele abriu o coração para Jesus.
E ele foi salvo. Abra seu coração para Jesus e seja o quê? Seja o quê, irmãos? Salvos. Tudo isso aconteceu porque ele abriu o coração para Jesus. E disse-lhe Jesus: hoje houve o quê? Salvação nessa casa. Porque esse homem também é filho de Abraão, ele também precisa. Ele também precisa. Pois o Filho do Homem veio buscar e salvar o que estava o quê? Perdido. Querido, nós que já tivemos a experiência do novo nascimento, nós que já passamos pela graça transformadora do Senhor, nós que já entregamos a nossa vida a Jesus, a gente já teve essa experiência. Nós já tivemos. Estamos limpos, mas Jesus veio para quem? Para os doentes, os pecadores. Antes era eu e você, a gente estava nesse nível. Não, pastor, sempre fui santo. Mentira. Já está mentindo agora. Porque todos pecaram e destituídos estão o quê? Da glória de Deus. Jesus veio buscar e salvar aquele que tinha se perdido, irmão. Jesus veio salvar aquele que ninguém quer estar junto. Irmãos, conversando com um determinado pastor, ele disse: ó, experiência marcante na minha vida. Foi quando eu saí de um carro, determinado lugar, aí eu vi um camarada ali perto da beira da lagoa. E aí o cara disse: eu parei o carro, pastor, e eu desci e eu me sentei no chão com ele. Eu disse: até aí tudo bem, você não fez nada demais, não está fazendo nada, e aí? E aí eu comecei a falar de Jesus para ele. E aí eu ganhei o meu dia. Quando? Quando aquele homem decidiu entregar a vida dele para Jesus. Aí eu disse: parabéns, não fez mais do que a sua obrigação. Agora, quantos teriam parado? Quantos têm falado do amor de Jesus? Não estou falando na beira da calçada, não, irmão. Dentro de casa, às vezes no trabalho, às vezes numa oportunidade que você tem de falar de Jesus. Irmão, eu estava no elevador essa semana de novo, aí entrou no elevador, aí não pode entrar, né? Não pode entrar, né? Aí eu estava, como eu tinha entrado, a preferência era minha, aí parou no andar de baixo. Aí entrou uma pessoa. Pode entrar? Eu disse: pode entrar, todo mundo de máscara, de boa, pode vir. É, rapaz. Aí o cara disse: rapaz, tempo difícil, né? Dificuldade. Eu disse: pois é, só Jesus, ó, só Jesus, para trazer esperança para o meio, para o teu coração. O bicho olhou para mim assim, disse: Jesus, disse: é só Jesus. Falei de Jesus para o cara descendo o elevador. Só Jesus. Por quê? Porque só Ele que vai dissipar esse vírus, só Ele que vai trazer alegria, só Ele que vai trazer esperança. Bicho, tudo é Jesus. Tudo é Jesus. Ele disse: é mesmo, tudo é Jesus. Tudo é Jesus. Tudo é o Senhor. Abra o seu coração e o quê? E seja salvo por Jesus, aleluia. Jesus veio para salvar o que estava o quê? Perdido, para que nós pudéssemos desfrutar do melhor lugar do mundo, que é o centro da vontade de Deus, aleluia. O centro da vontade de Deus. A nossa busca, né? Nem sempre vai ser por mais um lugar, para fazer uma viagem, não, irmão. A nossa busca maior, sabe o que é? Preencher o vazio do nosso coração. É preencher o vazio do nosso coração. Preencher o vazio do coração. Lembre-se, Zaqueu tinha tudo aquilo que o dinheiro podia comprar. A gente não está, pela segunda vez, não estamos levando em conta a origem, mas ele tinha, do dinheiro dele, mas ele tinha. Chega uma hora, precisa de Jesus. O rico, o pobre, o médio, classe média, o doutor, o analfa, aquele que tem o primeiro grau, todos precisamos de Jesus. Todos precisamos de Jesus. E o melhor de tudo, Ele está acessível a todos. Ele está acessível a todos. Aqui Zaqueu queria ver Jesus, mas foi Jesus quem chamou Zaqueu. Por outra hora, Jesus vai passar por Jericó, o cego vai gritar, né? Jesus, filho de Davi, tem o quê? Misericórdia de mim. Ele para, irmão, ele para a caminhada e vai atrás do cego. Aquela mulher do fluxo de sangue, Jesus está indo na casa de Jairo, o principal da sinagoga, a mulher puxa a orla de Jesus, Jesus para. Olha como Jesus era acessível, irmãos. Olha como Jesus era acessível. Olha como Ele continua a ser acessível hoje. Ele está a um toque
na sua roupa, ele está a um grito, ele está simplesmente, para quem está parado, só esperando que Jesus olhe e dê um chamado e faça o convite. Puxa vida, acessível a todos. Um leproso fura a barreira das pessoas, chega lá leproso, se ajoelha diante de Jesus e diz assim: Jesus, se o Senhor quiser, eu posso ficar curado. Jesus podia só dizer assim: eu quero que você fique curado. Mas não, ele não precisava de uma palavra, ele precisava de um toque. Marcos capítulo 1, Jesus toca no leproso e diz: quero, esteja curado, aleluia. Era o que ele precisava. Aí os religiosos: impuro tocou no leproso. Olha, com Jesus. Meu irmão, mas Jesus é o Senhor dos senhores, a impureza não toca em Jesus, Jesus toca na menina morta. O chefe da sinagoga não vai mandar Jesus purificar, porque ele é o Senhor do Senhor, o Rei dos Reis. É esse Jesus que eu estou falando para você, é desse Jesus que eu estou falando para você aqui através da internet, desse Jesus que é o Deus Todo-Poderoso, aquele que era, que é e que há de vir, aquele que continua a operar milagres hoje, a transformar a vida. Filho, ele transformou a minha vida, transformou a vida de tantos aqui e quer transformar a sua vida. Transformou a vida de Zaqueu. Quem recebe essa palavra? Quem recebe essa palavra? Fica de pé para a gente adorar esse Jesus maravilhoso.